mais um vídeo pra vocês aqui, vamos reagir aí, né? O São Paulo vai jogar domingo contra o Ituano, então vamos reagir aí o que eles falaram sobre o elenco do São Paulo aí, né? E sobre as dívidas, né, da recém-entrevista do dirigente Carlos Belmonte aí, valeu? Vamos reagir junto aí, no final a gente resume aí, é nóis. Simpática, né, que entrevistou o Carlos Belmonte ontem no canal no YouTube, ele falou muitas coisas. Primeiro, essa questão da dívida, diminuiu 100 milhões. Há controvérsias, né, porque dizem que estava em 600, chegou a 700 e aí voltou para 600, então não teria sido abatimento. Mas tudo vai aparecer no balanço do São Paulo aí, que vai ser divulgado em abril, tem até abril para divulgar por lei. Mas explicou uma pergunta sua, né, Arnaldo? Inclusive, por que tanta gente entra e sai do São Paulo toda hora? E aí ele explicou um pouco. A explicação, a pergunta foi, saem 12, entram 6. Dos 12 que saem, 5 mal tinham chegado, não completaram um ano de clube. Então, praticamente metade da turma que está saindo não foi tão utilizada assim. Ainda pode sair o André Anderson, seriam 13, 6 em 13. E a explicação dele é que alguns deles, por empréstimo nessa situação, e ou acabando o empréstimo, ou não tendo um bom aproveitamento nesse período, não são contratados em definitivo e por isso são liberados. Em termos, os 2 principais jogadores do São Paulo liberados nessa reformulação eram jogadores do São Paulo em definitivo. O Nicão para o Cruzeiro e o Patrick para o Atlético. Aliás, o Nicão ainda é do São Paulo, está sendo emprestado ao Cruzeiro. O Patrick está viajando agora para Belo Horizonte, vai em definitivo para o Atlético, sendo que foi um dos melhores jogadores do time na temporada passada. Igor Gomes também. Igor Gomes, sim. Igor Gomes está encerrando o contrato. Não, sim, mas também um dos principais jogadores. Mas esse jogou, sei lá, 5 anos no São Paulo, 4 anos no São Paulo. Essa rotatividade, e para mim, a pergunta também tinha aquela coisa, né, Tironi? É quase do biscoito, ou da bolacha para outros. O São Paulo está contratando mal ou está aproveitando mal os reforços? Certo. Essa é uma, né? Porque o São Paulo agora contrata outros 6, quase todos eles numa outra condição, é verdade. Por isso que eu falei até no bloco anterior que contratar jogador estrangeiro da América do Sul hoje é mais viável do que contratar jogador brasileiro. Pra você ter uma ideia, o São Paulo contratou Coutinho, isso é estarrecedor. Foi mais fácil contratar o Mendes, volante da seleção equatoriana que disputou a Copa do Mundo, e o Alan Franco, zagueiro argentino que estava nos Estados Unidos, do que contratar o Wellington Rato. Você tem uma ideia. O Wellington Rato tem 30 anos, jogou uma temporada boa no Atlético Goianiense. O Mendes tem 25, o Alan Franco tem 25. Então, você tem uma ideia dessa situação. Isso leva, já emendando, não sei se a gente vai ter um outro trecho, a questão dos estrangeiros. Então, o São Paulo também teve mais facilidade em contratar estrangeiros do que jogadores brasileiros. Tem esse excesso. E aí ele explicou, tinha esquecido, isso é verdade, ele me corrigiu que na Sul-Americana, que a Maria adora tanto, não tem limite de estrangeiros. Então vamos com tudo, então você pode jogar com 8 estrangeiros. Exatamente. Mas são 6 jogos garantidos, né? 6 jogos garantidos e tudo mais. Aí, outra, Coutinho, com a rotatividade, aí sim, diferentemente do Diniz, que o Rogério faz de um jogo para outro, ele tem a convicção que os estrangeiros serão aproveitados e tudo mais. Só para voltar à primeira parte da resposta, David, que é o reforço que ainda não veio, que está sendo mais difícil de tirar do Inter por empréstimo do que os estrangeiros. A condição do São Paulo para contratar o David é pagar o salário integral do David e, sim, um valor pelo empréstimo, desde que ele tenha atingido um limite de jogos na temporada. Então, só paga o empréstimo se ele jogar mais de 60%. Aí eles estão discutindo essa situação. Porque, na visão dele, eu entendo isso, é o clube que não tem tanta grana para... O David foi mal pra caramba na temporada do Inter. Então, o São Paulo quer trazê-lo desde que tem essa cláusula e pagar o empréstimo desde que ele atinja um mínimo de partidas. Tenta convencer o Inter do São Paulo dizendo que com o Rogério, o David costuma jogar todas. Jogava no Fortaleza e jogava no Cruzeiro. Então, se contratar o David,
vai encerrar o ciclo de contratações nesse período antes do começo do campeonato. De qualquer forma, é um time de fato bem diferente do time do ano passado. É o que talvez tenha mais mexeu, embora tenha mantido o treinador. Coutinho, o São Paulo muda um pouco o seu jeito aí de time mais jovem, time mais físico, vamos dizer assim. A aposta do Rogério, né? E aí o Belmonte falou um pouco sobre isso. Assim, eu sinceramente, não que isso seja importante para o Belmonte, né? Mas não me convenceu muito essa justificativa, não. Porque mesmo quando você traz jogadores por empréstimo, você consegue colocar gatilhos no contrato que te possibilitariam uma segunda temporada, uma preferência de contratação, entendendo, é claro, a situação financeira do São Paulo. E nem todos esses jogadores que chegaram e saíram, né? Eles cumpriram todo o contrato até o final. Alguns deles ainda poderiam ficar um pouquinho mais. Eu, sinceramente, assim, para responder a dúvida do Arnaldo, eu tenho convicção que o São Paulo não contratou mal alguns nomes que chegaram ao clube. Acho que eram jogadores que tinham potencial. Exato. Eu acho que eram jogadores que tinham potencial para jogar no São Paulo e que, por motivo diferente, não jogaram, né? O Rogério, acho que é um cara que tem que falar sobre isso. Os próprios jogadores podem falar sobre isso também. Ainda hoje no elenco, a gente falou do André Anderson ontem, né? Vou dar um exemplo aqui. O André Anderson tem contrato com a Lazio. Ontem, enquanto a gente estava falando sobre ele, eu fui pesquisar aqui. O contrato dele com a Lazio vai até o meio de 2025. Ele não era tão utilizado lá. Se ele fosse utilizado no São Paulo, provavelmente o São Paulo não teria tanta dificuldade assim de renovar esse empréstimo por mais um ano com a Lazio. Isso é uma coisa muito comum, inclusive, mas ele não é utilizado. E é um cara que tecnicamente poderia ser um jogador útil no time do São Paulo. Todas as vezes que entrou, ou em quase todas, mostrou isso. Essa questão da Sul-Americana, para mim, é uma explicação que beira o surreal, assim, né? Uma temporada que vai ter em uma média de 60 jogos, não, mas na Sul-Americana todos eles podem jogar. São 6 jogos só. Pô, a gente tá falando aí de quê? De 10% da temporada. Sabe? Não dá pra engolir muito essa justificativa, não. Pelo menos pra mim, isso não colou tanto. Essa questão da rotatividade do time cola um pouco mais, só que são 23 jogadores relacionados por jogo, gente, sabe? O jogador, às vezes, ele não é titular em uma partida, na partida seguinte vai ser, mas ele fica no banco, ele pode jogar 15 minutos, 20 minutos. Não são jogadores descartáveis. Todos os estrangeiros do elenco do São Paulo, falei ontem que eu vou repetir, todos os estrangeiros hoje do elenco do São Paulo seriam jogadores úteis na atual realidade do clube. Para mim, faltou planejamento. Eu acho que na hora que foram colocando os jogadores no elenco, em algum momento alguém lembrou, caramba, só pode relacionar 5 no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista. O que para mim é bizarro, é surreal. Isso acho que é uma falha de planejamento de conhecer o básico do básico de regra do calendário do futebol brasileiro. É claro, isso não quer dizer, eu não estou decretando aqui que a temporada do São Paulo acabou, que vai ser tudo errado, que vai ser um desastre. Não. A gente já viu várias e várias vezes aí erros de planejamento serem consertados no meio do caminho, seja por boas atuações de jogadores, por bom trabalho do treinador, por um bom ambiente colocado pela diretoria no dia a dia, condições de trabalho, se transformar em título, se transformar numa boa temporada. Acho que o São Paulo está muito dentro daquilo que o Tironi falou do Fluminense. Não quer dizer, ao final do ano, se o São Paulo não for campeão de nada, que a temporada vai ser necessariamente ruim. É claro que o torcedor que me ouve falar isso vai falar assim, pô, peraí, esse cara tá falando besteira. São Paulo é gigante, tem que ser campeão, é óbvio que tem que ser. Só que vamos lidar com a realidade? Vamos jogar o jogo do jeito que ele tá sendo hoje? A gente olha pro elenco do São Paulo hoje e enxerga, pô, peraí, esse time aqui vai ser campeão da Copa Sul-Americana. Esse time vai brigar pelo título da Copa do Brasil. Vai brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ou até mesmo do Campeonato Paulista. Será que a gente olha pro São Paulo hoje e tem certeza que ele vai competir em igualdade de condições com o Palmeiras, por exemplo, ou próximo disso? É difícil, mesmo tendo eliminado o Palmeiras da última Copa do Brasil. Então, eu acho que é tentar lidar com a realidade em cima disso, mesmo o planejamento não tendo sido bem feito. Então é isso aí, galera. Será que o planejamento de São Paulo tá sendo certo?
Esse negócio de 8 estrangeiros aí que só pode 5, ele não sabia, né? O que esperar do São Paulo nessa temporada, né? Eu espero que o São Paulo faça uma grande temporada e fique ali, lute pelo Paulistão, pela Sul-Americana e tente ir para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso que a gente, como São Paulino, tem que esperar do São Paulo esse ano. Se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta a opinião de vocês aí sobre essa análise aí dos comentaristas aí. Canal Band Esporte, link na descrição aí. Crédito total a eles aí, valeu? É nóis!